Olá, queridos. Eu sou Daniel Scheiblich, do Ministério Cristianismo em Epígrafe, sediado em São Paulo. E hoje, na nossa meia hora mensal de podcast, teremos o primeiro capítulo da nossa trilogia sobre o caminho de Jesus, falando sobre o que acontece com aqueles que decidem trilhar os passos que o nosso Cristo, o Filho de Deus, nos ensinou. Há apenas uma estrada a ser seguida. Não existem duas, nem três. Só há uma. E além de ser uma única estrada, ela tem uma largura bem apertada. E além de ser bem apertada, ela desemboca numa passagem bastante estreita. Tudo isso está bem detalhado na Bíblia. Não é uma questão doutrinária ou teológica que exige esforços hermenêuticos, requintes de interpretação. A Bíblia é clara. Portanto, não é verdadeiro aquele dito popular segundo o qual todos os caminhos levariam a Deus. Então, já adentrando o mérito da questão, a única trilha que nos leva ao trono de Deus é aquela que Jesus estabeleceu. Ele não apenas dita o caminho, ele é o caminho. Ele nos dá acesso à porta estreita pela qual poderemos adentrar a morada do Pai. Uma vez que aceitamos Jesus, o Messias, como nosso exclusivo Salvador, somos impelidos a mudar de trajetória, ou seja, a fazer uma conversão na estrada pela qual nos transportávamos e seguir a direção apontada pelo Espírito Santo de Deus, que é o caminho de Jesus. Ele próprio, Jesus, foi à nossa frente rumo ao Pai, para que pudéssemos seguir os seus passos e assim termos o Evangelho dele como paradigma, como sinalização. E após fazermos a conversão e tomarmos um novo rumo, se levarmos a sério o abandono do nosso antigo caminho de trevas e focarmos na nova direção que nos é dada, sabemos que o Espírito Santo habitará em nós e que por isso poderemos nos socorrer dele quando não tivermos certeza se estamos seguindo no destino certo. É o Espírito da verdade quem nos refresca a memória e nos dirime as dúvidas. Agora, sem essa intimidade com Deus, não conseguiremos acompanhar os seus passos. Lembremos, por exemplo, do caso de Enoque, um homem que trilhou o caminho de Deus, e quem trilha o caminho do Senhor, invariavelmente trilha um caminho com o Senhor. Caso você não seja familiarizado com a Bíblia, saiba que Enoque foi pai de Matusalém, famoso por ser o homem mais longevo de toda a Bíblia, e bisavô de Noé, o famigerado construtor da arca, ele mesmo. Pois é, Enoque foi pai de Matusalém e bisavô de Noé. Muito do que se conta sobre a época de Enoque e de seus descendentes mais próximos, principalmente em Hollywood, tem como origem a literatura apócrifa, quer dizer, textos que acompanharam a Bíblia nesses milênios, mas que não integram o cânone sagrado. Por isso, não se pode considerar tais histórias como palavra de Deus. O que podemos tranquilamente considerar como palavra de Deus é o fato de que Enoque andou com Deus. Isto sim consta da Bíblia lá no livro de Gênesis. E por ter sido um homem extremamente próximo do Deus Altíssimo, Enoque foi tomado. Essa é a palavra, tomado pelo Senhor. Muitos acreditam que Enoque não conheceu a morte, inclusive, que ele teria sido arrebatado por Deus sem ter experimentado a corrupção do corpo, assim como Elias, muito tempo depois. E note que as pessoas que caminham bem próximo do Senhor, debaixo das suas asas, como descrevem os textos poéticos dos Salmos, acabam sendo instrumentalizadas por ele para cumprirem papéis espirituais relevantes. O livro de Provérbios, que integra o Velho Testamento da Bíblia, nos ensina que Deus tem intimidade com aqueles que são sinceros e nos orienta a rejeitar os caminhos dos homens perversos. Assim como fez Enoque, devemos escolher caminhar com o Senhor. Por meio do Novo Testamento, nós sabemos que Enoque recebeu de Deus o dom da profecia e previu que, milênios após a sua época, haveria gente misturada à Igreja de Jesus, parecendo caminhar pela rota do Evangelho, mas, na verdade, são blasfemadores, cheios de obras de impiedade. A Epístola de Judas, quando registra que essas pessoas mencionadas por Enoque estão apartadas do caminho correto,
as compara a estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas, o que significa que são pessoas viajando à deriva na escuridão. A Bíblia diz que são pessoas adormecidas, ou seja, são pessoas que estão envolvidas com religião, mas não com a fé verdadeira. Trata-se daqueles que falam sobre a luz, mas caminham fora do trajeto iluminado. E como apenas a luz do Messias, de Jesus, é capaz de trazer esclarecimento espiritual, infelizmente essas pessoas estão dormindo um sono de morte. É por isso que a carta aos Efésios nos dá um alerta. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Só tem um jeito de despertarmos do adormecimento das trevas, que nos deixa como zumbis caminhando já mortos em espírito. E a solução é apenas Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nenhuma ideologia partidária, seja conservadora ou progressista, nos colocará num caminho de verdadeira esperança. Nenhuma filosofia de vida possui o conhecimento da verdade espiritual. E nenhuma religião do mundo é capaz de salvar uma alma perdida. Uma pessoa só acorda do sono profundo quando aceita a Jesus. E isso gera uma mudança radical na rota desse indivíduo. Então ocorre uma conversão imediata que tira a pessoa da rota onde tudo é um grande breu, do ponto de vista espiritual, e a pessoa passa a ser conduzida por uma rodovia bem iluminada. Mas por mais que sejamos mais do que vencedores quando escolhemos o Cristo, os primeiros passos do caminho não são fáceis. Porque embora a luz nos traga consciência das nossas misérias e nos leve a nos arrependermos de todas as tolices e desvalores segundo os quais vivíamos antes, desintoxicarmos-nos de uma vida inteira de mentiras, vícios, egoísmos, imoralidade sexual, paixão pelo dinheiro, frieza diante das desgraças do mundo e etc, 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 é um processo que exige abstinência. Logo, temos a tendência de olhar para trás, de sentirmos saudades do pecado. E sentir saudades do pecado é uma barbeiragem que nos faz derrapar para fora da via iluminada. Revisitar com carinho a memória da vida torta lá de trás é uma desonra e uma ingratidão diante da misericórdia de Deus, da graça absolutamente imerecida. Olhar para trás é caminhar novamente rumo à morte, porque a vereda da vida é via de mão única. Certamente você já ouviu falar nas cidades abomináveis de Sodoma e Gomorra, mas talvez você não tenha prestado muita atenção ao relato da saída de Ló daquela região na véspera da tragédia. Então eu resumirei aqui para você. Quando Deus decide colocar um ponto final na violência e na luxúria de Sodoma e Gomorra, locais nos quais a perversidade era tanta que os estrangeiros, inclusive homens, eram vítimas de estupro coletivo, o Altíssimo deu uma segunda chance para Ló e sua família, porque ele, Ló, era considerado um homem justo, apesar de morar no meio da imoralidade. Então, pela revelação dos anjos, Deus diz a Ló que escolha a vida, saia da baixeza daqueles lugares e se refugie nos montes, que são locais típicos nos quais Deus se revelava no Antigo Testamento. Ló até tentou alertar os noivos de suas duas filhas para que não morressem no lugar marcado pelo pecado, mas eles se recusaram a acreditar no sogro, assim como muita gente ainda hoje se recusa a receber as palavras de vida do Evangelho. Portanto, sendo advertido pelos anjos, Ló deixou os genros para trás e saiu com a esposa e as filhas. Mas no momento de falta de fé, Ló suplicou que ele e a família pudessem ir para uma cidade próxima, porque ele teve medo de subir no monte. Assim como nós cristãos, nos momentos em que passamos por situações de grande pressão, acabamos nos esquecendo de todas as orientações de Deus, que elas geram vida, que elas nunca geram morte. Ló se esqueceu disso. A ordem que Ló e a família receberam era de que eles não olhassem para trás, pois quando o Senhor nos convence de que estamos em circunstâncias que não edificam a nossa vida,
Precisamos nos concentrar apenas em Deus e fazer um esforço sincero para abandonar o que não presta. Mas a esposa de Ló não conseguiu deixar a comunidade apodrecida em que ela vivia sem se voltar para trás. Portanto, sendo advertido pelos anjos, Ló deixou os genros para trás e saiu com a esposa e as filhas às pressas. Mas num momento de falta de fé, Ló suplicou que ele e a família pudessem ir para uma cidade próxima, porque ele teve medo de subir no monte. Assim como nós cristãos, nos momentos em que passamos por situações de grande pressão, acabamos nos esquecendo de que todas as orientações de Deus geram vida, jamais morte. A ordem que Ló e a família receberam era de que não olhassem para trás, pois quando o Senhor nos convence de que estamos em circunstâncias que não edificam nossa vida, precisamos nos concentrar apenas em Deus e fazer um esforço sincero para abandonar o que não presta. Mas a esposa de Ló não conseguiu deixar a comunidade apodrecida em que vivia sem se voltar para trás. Então ela não alcançou a vida que lhe estava disponível, entregue de graça por misericórdia divina. Ela não conseguiu ser resoluta o suficiente para abandonar o passado e acabou perdendo a bênção que estava logo à frente, no caminho. A esposa de Ló escolheu a contramão, ao passo que a estrada rumo a Deus é, como já falamos, via de mão única. A vida espiritual é como uma fonte que salta para a eternidade. Mas a esposa de Ló terminou seca, estorricada como uma estátua de sal. Ela morreu, assim como os pecadores convictos e incorrigíveis de Sodoma e Gomorra. Isso aconteceu bem mais de 1 milênio antes da primeira vinda de Jesus, que ocorreu no século I. Não se sabe a data exata, muitos teólogos e rabinos chegam às vezes à conclusão de que aconteceu 1,5 milênio a 2 milênios antes de Cristo, mas isso não importa. O que nos importa é que ainda hoje, após a aliança do Novo Testamento de Deus, pelo sangue derramado na cruz, a lógica da caminhada com o Senhor permanece a mesma. Quem faz uma conversão de rota rumo à luz do Cristo, quem se converte de seus maus caminhos para uma nova vida, não pode olhar com nostalgia para o passado torto. Tudo que ficou para trás, que parece termos perdido, na verdade é uma libertação, é um ganho. E mesmo as coisas que ao seu ver eram inofensivas e fazem falta na sua vida, até mesmo essas coisas são ninharia, são bagatela comparadas à glória das coisas que vêm do alto. O desapego do passado às vezes é um processo difícil porque o pecado gera hábitos e vícios, né? E deixar velhos hábitos, superar velhos vícios, exige determinação e abstinência. E é por isso que o começo da trilha rumo à santidade de Deus é sempre uma etapa de desintoxicação das mazelas do passado. Se não passarmos por uma reabilitação espiritual, por uma quarentena para nos descontaminarmos, continuaremos a tropeçar no pecado. Vejam os exemplos extraídos da história de Ló. Há aquelas pessoas que recusam a palavra de Deus, como foi o caso dos genros de Ló, que são pessoas que escutam as boas-vindas do céu, as boas novas, escutam, mas não ouvem. Escutam, mas não dão ouvidos. Escutam, mas são descrentes. E por isso seu espírito morre. Há também aquelas pessoas que creem na palavra vinda de Deus. No entanto, estão tão apegadas a vidas que levam a lugares obscuros, tão acostumadas com a rotina de Sodoma e Gomorra, que mesmo inclinadas a seguir os passos na direção apontada por Deus, essas pessoas não têm domínio próprio e acabam sentindo falta do pecado. Daí, assim como a mulher de Ló, essas pessoas param de olhar para Deus e viram a cabeça de volta para o passado de perdição. E não é só o fato de dar meia volta ou de engatar a ré que é um problema, não. O mero ato de manter o olhar fixo no retrovisor é incompatível com uma locomoção segura. Certamente haverá colisões. Por isso, o espírito da esposa de Ló também morreu. Só que há ainda um terceiro grupo de pessoas, como o próprio Ló e as suas filhas, que estão recém-convertidos ao novo caminho. Como a conversão da sua rota está muito recente e a falta de maturidade espiritual às vezes faz com que as pessoas não consultem a Deus para tirar suas dúvidas, isso associado a um raciocínio ainda acostumado a racionalizar sempre em circunstâncias carnais,
deixa essas pessoas desatentas a todas as pedras de tropeço que encontram pela frente. As filhas de Ló, aliás, sem terem a menor confiança nos planos de Deus, chegaram à errônea e absurda conclusão de que a catástrofe que destruiu Sodoma e Gomorra tinha sido um evento de proporções globais e que por esse motivo elas e o pai, seriam os únicos sobreviventes da terra e para repovoar a terra, elas tiveram a ideia macabra de embebedar o pai e manter relações sexuais com ele para que pudessem repovoar o mundo com os seus filhos. Vejam que a loucura dessas duas jovens tinha um revestimento até de boas intenções. Conservar a descendência do pai, olha que aparência de ação valorosa. Só que na verdade era a manifestação de quem conviveu tanto tempo com o pecado que as perversões se tornaram banais. E Ló, apesar de ser um homem considerado justo, não teve nenhuma sabedoria ao se permitir ficar caindo de bêbado, e por esse descuido acabou participando de um ato abominável. E as consequências espirituais foram gravíssimas, viu? E marcaram o fruto de toda essa descendência. Portanto, não tem outro jeito. Deus nos tira de um lugar de pecado e nos conduz até o deserto. É lá que teremos de lidar com as nossas crises de abstinência. É lá no deserto que teremos de encarar todos os nossos próprios demônios, às vezes em sentido literal, a propósito. E é lá que teremos de desenvolver a nossa intimidade com o Pai Nosso, com o nosso Criador, que quer nos tratar e potencializar o que temos de melhor, as características que nos foram dadas à imagem e semelhança dele. No vazio do deserto, somos obrigados a olhar constantemente para ele, que vai nos guiando com a sua vara, com o seu cajado, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Não podemos nos esquecer de que o Senhor, como bom Pai que é, nunca nos empurra para os descaminhos da morte. Pelo contrário, Ele nos conduz pelas veredas da justiça. Só Ele tem as veredas da justiça. Só Ele é caminho confiável no deserto espiritual. Se formos confiar que os políticos nos salvem, se formos confiar que as cartilhas progressistas nos salvem, se formos confiar que os assim chamados bons costumes conservadores nos salvem, se formos confiar que os dogmas das religiões, ainda que tenham teologias de base cristã, nos salvem, ou que as tradições autodenominadas cristãs venham a nos salvar, que elas tenham o mesmo valor do Evangelho do Cristo, do Deus revelado como Filho, se formos esperar essas coisas, certamente nosso espírito morrerá. Certamente morreremos se formos confiar em filosofias, teologias, ideologias políticas, discursos de políticos, técnicas de autoajuda. Ai de nós! Ai de nós! Dessas coisas talvez até tiremos algum proveito limitado à realidade corpórea a qual estamos vinculados hoje, mas são todos falsos caminhos para a nossa jornada espiritual com Jesus. São caminhos que não nos levam ao trono de Deus. São falsos, são caminhos maus. Desvie os seus pés dos caminhos maus. O único caminho iluminado pela luz do Senhor Todo-Poderoso é o caminho de que a Bíblia trata. Para seguir esse caminho, precisamos guardar fielmente a palavra de Deus. Não podemos trocar os ensinamentos dele por ensinamentos de origem humana. Guarde os juízos do Evangelho no seu coração e não olhe para trás. Não reclame, não murmure, não tenha saudades do pecado. Quando o deserto parecer difícil demais, olhe lá para frente, para a glória do que está prometido para aqueles que se convertem dos caminhos falsos, dos caminhos maus. Ande pela fé, não ande por vista. Falamos aqui da profecia de Enoque, abordada na Epístola de Judas. Uma das coisas que fica clara naquela carta é o fato de que, mesmo dentro da igreja, há pessoas que não conseguem seguir os passos de Jesus porque continuam andando segundo as suas concupiscências. Não abandonaram verdadeiramente o pecado. Logo, estão na igreja sempre murmurando, sempre se queixando. Gente, mesmo nos momentos mais complicados da viagem com Deus, nos momentos de deserto, não podemos murmurar. Deus detesta murmurações. Quando ele tirou o povo escolhido da escravidão do Egito, o Senhor conduziu o grupo liberto para o deserto, onde poderiam se purificar das crendices pagãs. Mas durante toda a travessia do deserto, a primeira geração livre olhou para trás o tempo inteiro,
teve recaída após recaída e reclamou constantemente, de tal modo que Deus decidiu que eles não estavam aptos a concluir o trajeto, o que ocasionou um período de 40 anos no deserto, e apenas a segunda geração pôde alcançar os planos do Altíssimo. Se formos meros religiosos, nós não conseguiremos completar a travessia. Nós não vamos atravessar o deserto. A religião não é capaz de nos fazer íntimos de Deus. Precisamos ultrapassar as barreiras religiosas e chegar até a essência, que é a fé legítima, através da qual viveremos o sobrenatural. Religião não nos traz nada de sobrenatural. O que traz é a fé legítima. É isso que Deus quer de nós. Busquemos a essência. Vivamos a essência. Vamos louvar juntos ao Senhor? O nosso pupurri de hoje será integrado por 2 canções. Caminho no Deserto, cujo título original é Waymaker, composta pela Osinati Joseph, que assina as suas obras com o cognome Sinash. E essa obra foi gravada pela Love World Records, que pertence ao ministério homônimo, Love World, e é liderado pelo pastor Chris Oyakhilome, e é sediado na Nigéria. Nós também cantaremos aqui um trecho da canção Toma o Teu Lugar, versão em português da música Make Room, que tem 4 compositores: Evelyn Heiderich, Josh Farrell, Lucas Cortázio e Rebecca White. Os direitos autorais são da Curb Records, que pertence ao conglomerado Curb World Entertainment, que atua lá naquele polo musical de Nashville, nos Estados Unidos da América. Louvemos a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Louvemos. Estás aqui, movendo-te entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.
esse é quem tu é, 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 esse é quem tu é. Ruach Elohim, pelo nome do Mashiach Yeshua, que não sejamos religiosos enganando os nossos corações em ideologias vãs, que nos firmemos na rocha da essência, que não sejamos uma geração perversa de religiosidade, mas vivamos a pura e imaculada essência por trás da religião, que nos faz defender os rejeitados e rejeitarmos as ideologias do mundo, tanto de esquerda quanto de direita, pois nenhuma delas é o caminho. Delas só retenhamos o que é bom, se houver. Só o Senhor é o caminho. Esse é quem tu és. Abala o chão da tua tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abala o chão da tua tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abala o chão da tua tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abala o chão da tua tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Esse é quem tu é, esse é quem tu é, esse é quem tu é, Jesus, esse é quem é, esse é quem tu é, esse é quem tu é. Adonai, Adonai, Senhor nosso, socorro nosso. Quando levamos os nossos olhos para as alturas em busca de socorro, sabemos que é no Senhor que poderemos depositar a nossa confiança. Pai nosso, que nos chama a deixarmos tudo para trás, para seguir-te pela vereda apertada e desafiadora que cruza desertos e vales de sombra da morte. Mas sabemos que o sol não nos molestará no deserto, pois estás à frente, Abba. E sabemos que não deixarás vacilar os nossos pés nos vales de sombra da morte. O Senhor guarda as nossas almas, guarda as nossas entradas, guarda as nossas saídas. A sabedoria que contigo aprendemos, papai, é vida para as nossas almas, é adorno para os nossos pescoços. De ti vem a verdadeira sabedoria e o bom siso. Ajuda-nos a guardá-los, Adonai. Somente com o teu auxílio ao longo da jornada estaremos aptos a fazer sempre o bem, sem jamais maquinar o mal. Principados e potestades estão à espreita nas curvas e esquinas para agarrarem os nossos pés e nos fazerem tropeçar. Mas o Senhor, Paráclito nosso, guarda os nossos pés de serem capturados. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que ainda não alcançamos a plenitude da tua santidade, que ainda não alinhamos completamente os nossos corações ao teu coração, mas a tua graça já nos alcançou, já alcançou aqueles que se desviaram da perdição para a tua luz, e prosseguiremos nessa estrada, papai, para alcançarmos a morada que Jesus nos preparou. Habita em nós, Pneumato Aigium, para que a cada passo recebamos mais e mais da tua santidade. O Senhor habita nos corpos daqueles que fizeram a conversão,
que abandonaram os caminhos velhos. O Senhor desaloja os obsessores do inferno, pois o Senhor não divide espaço com o diabo. Por isso, vamos ficando cada vez mais limpos, conforme prosseguimos no teu caminho, Pai. Ainda não atingimos a perfeição, mas continuamos andando em direção ao alvo. Vamos avançando para as coisas puras que estão adiante de nós. E não queremos mais olhar para trás. Queremos nos esquecer das coisas velhas, de quando vagávamos mortos na escuridão, buscando a satisfação da carne, que sempre quer devorar mais e nunca se satisfaz. Glória ao teu nome, Yahweh, porque por meio de Jesus, o nosso antigo estilo de vida é abolido. Não transitamos mais pelas ruas nas quais nos entregávamos as nossas mãos e pés para serem atados pelos grilhões do pecado. Quem não caminha contigo não tem sequer o título de filho ou filha de Deus, é apenas criatura de Deus. Mas enaltecemos o nosso Messias, a quem podemos escolher seguir, e assim nos tornarmos novas criaturas, e ganhamos o título de filhos e filhas de Deus, aleluia, e os nossos interesses se fazem novos, as nossas inclinações se fazem novas, nosso coração se faz novo, tudo se faz novo quando estamos no Cristo, quando estamos seguindo Jesus, e porque estamos caminhando na direção oposta ao pecado, eis que as coisas velhas simplesmente ficam para trás, as coisas velhas já passaram, e hoje somos pessoas diferentes. Finalmente reconciliados, podemos andar na presença do Espírito Santo de Deus. Agora, se você olha para si mesmo e não vê novidade de vida, se você aí que está ouvindo o Ministério Cristianismo em Epígrafe, trafega desde sempre pelos mesmos hábitos, se você não fez a conversão para se reconciliar com Deus, se você não nasceu de novo, se isto que está sendo dito aqui não representa a maneira como você conduz a sua vida, agora é a hora de mudar de rumo. Enquanto não tivermos parado de respirar, ainda haverá tempo para pararmos de nos enganar com doutrinas religiosas, com palavras vãs que não salvam ninguém. Dá tempo de sermos conduzidos numa via completamente nova, na qual andamos como filhos da luz, e nunca mais darmos espaço para que o inferno nos acuse de sermos filhos da desobediência, meras criaturas de Deus, não adotadas pelo nome de Jesus. E eis que, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Redentor, saiba que Ele está aí onde você está. Ele está à porta e está batendo. E certamente este podcast que você está ouvindo agora é apenas o começo do que Ele tem a dizer para você. Se você nunca utilizou os seus ouvidos espirituais, pare e preste atenção ao que Ele dirá a você de agora em diante. Você vai se surpreender. E seja bem-vindo à igreja. Se você estiver se convencendo neste momento de que o caminho é Jesus, saiba que você está se tornando meu irmão ou irmã neste exato instante. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. E saiba que não se caminha guiado por Deus sem ter um arado em mãos. Assim como o agricultor que prepara a terra na qual pretende que germine a semente, aquele que crê em Jesus percorre todo o seu trajeto preparando a área envoltória do caminho da vida que leva para cima. E uma vez que assumimos o arado, jamais podemos retroceder. Por isso Jesus nos ensinou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porém, o arado é tema para os próximos vídeos. Hoje falamos da experiência individual daqueles que passam a caminhar com Jesus. Por outro lado, sabemos que conforme vamos nos locomovendo sob a orientação do Evangelho e do Espírito Santo de Deus, caminhamos lado a lado com uma boa parcela das demais pessoas que estão seguindo por esse mesmo caminho, por essa mesma vereda. E a Bíblia nos orienta claramente em relação a como devemos lidar com essas outras pessoas que, após convertidas, se tornam nossos irmãos e irmãs em espírito.
sobre essa grande peregrinação em grupo, essa atuação coletiva da Igreja Saudável, falaremos na segunda parte da nossa trilogia, que vai ao ar no quarto sábado do mês que vem, dia 28 de novembro de 2020. Quanto à terceira parte, saibam desde já, vamos conversar um pouco sobre as pessoas que estão caminhando fora da única rodovia que possibilita a salvação. Muitas dessas pessoas estão caminhando aquém e além da trilha bem sinalizada e bem iluminada pelo Evangelho. E elas podem ser enxergadas por nós quando olhamos para as margens da estrada ou para as vias laterais que seguem rumos sempre enganosos. E a Bíblia também nos dá incumbências em favor dessas pessoas que ainda estão no breu, às vezes sem qualquer orientação e às vezes manifestamente desorientadas por um mapa errado. Sobre este outro grupo que está caminhando à deriva e a quem também devemos amar com o mesmo amor de Jesus, o Cristo, nós falaremos na última parte da trilogia. Por ora, acompanhe o Ministério Cristianismo em Epígrafe nas nossas redes e canais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre na ordem do dia, então você não pode ficar de fora dessa pauta. Saiba que além das nossas várias postagens não periódicas, nós temos também o destaque do domingo, que, como sugere o nome, é disponibilizado no primeiro domingo do mês. É a nossa publicação curta sobre um versículo selecionado. Temos o terceto da terça, sempre na segunda terça-feira do mês, um artigo analisando um trio de versículos bíblicos. Temos a Quinta com Cristo, publicada na terça quinta-feira do mês. É uma contribuição curtíssima, com bastante liberdade de forma. E no último sábado do mês, sempre em formato de pseudo-vídeo, ora temos os 30 minutos mensais, que é esse podcast sermonário que você acabou de ouvir, uma palavra evangelística. Ora temos o quadro Nós a Igreja, que sai sempre com testemunhos de cristãos em posição de protagonismo eclesiástico. Ora temos um, ora o outro. Mas o ora que nos interessa mesmo é o ora vem Senhor Jesus. Aleluia, Yeshua. Então, querido, Maranata, vem conosco e Deus te abençoe.